Olá, queridas e queridos! Sejam muito bem-vindos ao mundo de Manuel Bandeira com Tia Camila. É o seguinte, vamos embora. Vamos conhecer um pouquinho um poeta que chama Manuel Bandeira e que se destaca muito por ser um poeta modernista. A gente tem que entender algumas coisas, porque o Bandeira viveu 80 e poucos anos. Então a gente não consegue dizer assim, não, ele é só modernista. Ele tem muitas características que vão diferenciar ao longo do tempo. A primeira delas é o lançamento do primeiro livro do Bandeira, que chama Cinza das Horas. Esse livro é um livro nada modernista. Ele vai escrever essa obra com bastante características parnasianas, quer dizer, rimas rígidas, estruturas fixas, temáticas ditas universais, bastante melancolia e tudo mais. Isso é uma característica desse primeiro livro do Bandeira. Por quê? O Bandeira descobre muito cedo uma doença pulmonar que promete matá-lo muito rápido. Então ele vai começar, a fazer várias viagens para a Europa para poder tentar se curar ou abrandar a dor, abrandar os problemas causados pela doença. E esse primeiro livro vai representar também um pouco desse descobrimento. E aí o que acontece? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, ele volta para o Brasil. E aí a gente vai ter um outro Bandeira. Não morreu cedo, como a gente já viu. Ele viveu 80 anos. Mas essa questão da morte, do medo sempre constante de que vai acontecer agora, fez com que o Bandeira fosse um poeta que trouxesse pra gente esse entremeio entre querer viver e ao mesmo tempo cuidar ao viver para não morrer. É uma coisa mais melancólica, muitas vezes obscura, e isso vai permear a obra inteira dele de diversas maneiras. Pra gente entender por que então, já que ele foi parnasiano lá no início e teve tanta essa questão da morte, da dor, da insegurança, por que ele é um modernista? Muito bem, é bom a gente saber que ele teve essa ligação com os modernistas e ele começou a pensar a poesia que falasse contra um lirismo, que era um lirismo funcionário público. Quer dizer, nesse poema que eu acabei de falar, do lirismo do funcionário público, que chama Poética, ele vai falar que ele está exausto do lirismo tradicional, desse lirismo que bate ponto, quer dizer, que faz sempre a mesma coisa. Então ele quer essa questão da ruptura, ele sente essa necessidade da ruptura. E aí ele vai fazer um poema que é um dos poemas mais famosos da obra dele, que chama Os Sapos. E isso vai caracterizá-lo, então, como um modernista. Os Sapos vai ser lido pelo Menotti Del Picchia, outro poeta, na Semana de Arte Moderna. E esse poema, Os Sapos, ele serve para criticar os parnasianos. Quer dizer, não serve mais parnasianismo. Agora a gente precisa revolucionar as coisas. E o Manuel Bandeira, então, vai entrar nessa construção do modernismo brasileiro. Então, os sapos, que ele vai chamar os parnasianos de sapo, dizer que eles coacham demais e falam quase nada, Fala, não diz nada. E ele vai, usando os sapos, ele vai começar a fazer também outros tipos de poema que criticam o passado, como é o caso de Poética, e vai começar a falar sobre a cultura brasileira, Mas não aquela coisa de panfletar a cultura brasileira, mas de mostrar como ela acontece nos seus cotidianos. Tanto que a gente tem Carnaval, por exemplo, que ele fala desse movimento das pessoas na rua, vivendo, existindo na alegria, assim. Então a gente tem essa coisa dele começar a falar um pouco sobre esses costumes do Brasil, sobre a nossa urbanidade, o nosso cotidiano. E aí, ao longo do processo de vida, a gente vai começar a ver também ele falar sobre o amor, sobre um amor que nem sempre é um amor espiritual. Pelo contrário, o Manuel Bandeira fala muito sobre um amor mais carnal. Ele, inclusive, chega a dizer que quem encontra a alma é Deus, que as pessoas encontram os corpos. Então a gente vê que é um amor mais mundano, mais desejoso, menos espiritual. E esse amor também vai sempre ser assombrado pela melancolia, por essa coisa do encontro possível e constante com a morte. Então, ele é um poeta que, ao mesmo tempo, se destaca pela ironia, pelo deboche dos sapos e de Poética,
pela diversidade da maneira como ele se coloca. Ele se destaca inicialmente por formas rígidas de poesia, para depois se libertar, usar poemas longos, sem uma forma fixa, sem uma rima, que também é característica da primeira geração do modernismo. E aí depois a gente vai ver ele amadurecendo, trazendo questões existenciais, até que, ao longo de sua vida ele chega muito próximo dos concretistas na década de 50. E a gente vai ver o Manuel Bandeira produzir poemas vérbico-visuais, em que ele vai brincar com palavras na página. Então a gente não tem como fixar o Manuel Bandeira somente na primeira geração do modernismo. Ele foi muito mais elástico do que isso. Mas é bom se ligar nessas características que podem percorrer o longo da história dele. Certo, gente? Até mais. Tchau, tchau.